Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui hoje fazendo a nossa live da Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus de Campo Grande, congregação em Alto Castro. Hoje nós estamos na lição de número 8. E vamos já iniciar aqui, só aguardar mais um minutinho, enquanto os irmãos estão entrando aqui na sala, do vídeo. Não apareceu para mim, não. A notificação não apareceu para mim, não. Vamos lá, irmãos, vamos iniciar. Nós vamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus e Pai, nessa manhã te agradecemos, Senhor, por estarmos diante da tua santa presença, ó Deus. Pai querido e amado, nessa manhã de ensino, ó Pai, de estudo, ó Deus. Pai querido, entregamos em tuas mãos, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que iremos dizer aqui nessa manhã, Senhor. Pai querido, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Pai querido, abençoe os seus filhos, ó Pai, que assistirão essa live, esse estudo, ó Deus. Pai querido, toque em cada um, Senhor. Abra as mentes dos seus filhos, ó Pai. Abençoa grandiosamente os seus lares, Senhor. Assim nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, abençoado, ó Pai, diante da tua santa presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o hino da harpa, irmãos. O hino de número 5. O hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, meus irmãos, amém. Estamos aqui com a lição de número 8, irmãos. Uma lição abençoada, foi preparada exclusivamente para nós estarmos aqui nessa manhã aprendendo mais do Senhor. A lição de número 8, que tem por título Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. O texto áureo, que está lá no Salmo 73, versículo 28, diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. E a verdade aplicada diz assim:
como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Nós temos os textos de referência que se encontram lá no Salmo de número 77, versículo 1, Salmo 73, versículo 1, Salmo 77, versículos 3, 4, 7, 11 e 16. Vamos fazer a leitura. Os irmãos que não têm a revista podem acompanhar pela Bíblia. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Salmo 77 agora. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Meus irmãos, estamos nessa manhã iniciando essa lição que tem como título apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. A introdução diz assim: os Salmos 73 e 77 muito contribuem para as nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Em todo tempo, em todo momento, as misericórdias do Senhor, a bondade de Deus, o nosso Criador dos céus e da terra, Ele sempre está conosco. E quando fala em todo tempo, é porque às vezes nós criamos um hiato, né, nesse relacionamento, e nós achamos que por alguns momentos Deus nos abandonou, né? Pensamos que por alguns instantes, dado o momento que estamos passando, Deus nos deixou de lado. Porém, sabemos que em todo tempo, em todo momento, Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, está segurando em nossas mãos, está segurando em nossa mão. O tópico 1 diz assim, o conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo da sua existência, passando por Jó, Jeremias, chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade, né? Então, esse conflito existencial, esse conflito do ser humano, essa dificuldade às vezes que o ser humano tem de entender o momento, de entender o que está acontecendo, entender que Deus está conosco o tempo todo, às vezes nos traz algumas frustrações, alguns momentos de desânimo, né? Às vezes nos deixa abatido, nos deixa para baixo, né? Então, o homem, o ser humano, ele tem essa tendência, né? Isso acontece naturalmente com o ser humano, né? Porém, seguros, né, por Deus, agarrados ali, presos a Deus, ligados a Deus, nós passaremos até por esses momentos, por essas situações, porém passaremos com Deus, né? Se entrares nas águas, elas não te submergirão, diz a palavra do Senhor. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, diz a palavra do Senhor. Então, em momentos difíceis, né, Deus se revela para nós de forma muito especial, né? O apóstolo Paulo diz que quando ele está fraco, né,
aí é que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dele, né? Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa fragilidade, o poder de Deus se aperfeiçoa, porque é dele que dependemos, é dele que necessitamos. Amém? Vamos seguir aqui o tópico 1 ainda. Jó e Jeremias, Jó no capítulo 21, versículo 7 ao 15, e Jeremias no capítulo 12, versículos 1 e 2, eles fazem referências claras aos ímpios, né? Ali, um momento de ciúme, né? Um momento de inveja ali, de alguma coisa que o ímpio tinha que eles não tinham, né? E a mente se voltou para essa situação. Porém, seguimos em frente, crendo que Deus é o nosso Salvador e Libertador. O tópico 1.1 diz assim: a bondade de Deus. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Salmo 73, o versículo 1. O apóstolo Pedro exortou aos seus destinatários que já tiveram a experiência que o Senhor é benigno. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Então deveriam prosseguir em contínuo crescimento espiritual. Asaf, ele traz aqui, ele já inicia o texto ali, o Salmo 73, afirmando a bondade de Deus, afirmando que Deus era bom para com Israel e para com os limpos de coração, mostrando, deixando claro, né? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele tinha essa concepção, ele sabia disso, ele entendia isso, né? Lembrando de tudo que ele já tinha, que ele já havia aprendido, né? Que Deus é aquele Deus que livrou Israel lá do Egito, né? Que Deus é o mesmo Deus que fez o Mar Vermelho se abrir para o povo de Israel passar, né? Então, lembrando disso, ele faz essa afirmação: Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Porém, ele está num conflito, ele está passando um momento de conflito existencial, ele está passando um momento de conflito, de entendimento das coisas que Deus havia feito com Israel, da bondade de Deus. Ele está tentando entender, mas Deus é tão bom para com Israel e para com os limpos de coração. Mas e como está a minha situação? Asaf era um levita, né? Escolhido por Davi. Asaf era responsável pela questão musical, né, ali do templo, né? Asaf era responsável por todos aqueles homens que estavam ali, todos os outros levitas, né? Asaf, ele tinha essa responsabilidade. Asaf era um homem que se aproximou de Davi. O significado do nome de Asaf diz: Deus dele se apoderou. Esse era Asaf, né? Um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que fazia a obra de Deus, um homem que buscava a Deus, um homem que tinha um entendimento profundo da palavra de Deus, né? Um homem que reconhecia os feitos de Deus. Porém, Asaf estava passando por um confronto de pensamentos, né? Asaf estava passando por um momento de dificuldade. O texto lá em Lamentações 3:39, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Diz assim o texto: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados, né? As nossas escolhas e os nossos
pecados, as nossas fraquezas, e nós tornamos a nossa mente por um caminho, e aí às vezes nós mesmos vamos nos queixar das nossas escolhas, né? Entendendo o contexto de cada momento, Asaf ali, ele seguindo ali no seu caminho, ele acabou iniciando uma queixa sincera, né? Uma oração a Deus, uma busca, entendendo que ele tinha muitas coisas, fazia muitas coisas, porém, olhando para o lado material, Asaf era levita, né? Sacerdote ali, então a tribo de Levi, quando Deus separou as 12 tribos lá em Números, vai mostrar que a tribo de Levi, ela ficou responsável por cuidar das coisas do templo. Eles não trabalhavam, eles não tinham salário, eles não recebiam. O que eles recebiam eram doações que os homens passavam para eles, né? As doações ali que os servos de Deus passavam para eles. Então, eles viviam de doações, os levitas. Então, isso trouxe para ele ali esse momento de angústia, né? Que vai iniciar no versículo 2 do Salmo 73. Ainda assim, é possível pessoas desprezar a riqueza da bondade de Deus, aqui no tópico 1.1 ainda. Um subsídio aqui da lição diz assim: o salmista ressalta que um dos atributos morais de Deus é a bondade. Strong ensina: a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, o que o leva a comunicar sua própria vida e bênção aos que são semelhantes a ele, no caráter moral. Ou seja, Deus, ele é bom o tempo todo. Deus, as coisas ruins, né, os problemas da vida não conseguem fazer com que a bondade de Deus ela quebre, ela seja deixada de lado. Nós temos aí alguns textos de referência aí, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 e versículo 17, Lucas, capítulo 18, versículo 19, e Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Vai mostrar a bondade de Deus, vai mostrar porque Deus é bom em sua essência, né? Deus, ele não tem essa questão da maldade, não, Deus, ele é bom em sua essência, e uma das maiores provas disso é que Deus, ele mandou o seu único filho, enviou o seu único filho para nos salvar, para nos alcançar, para nos libertar, para nos tirar, para nos livrar do jugo do pecado, para nos livrar do jugo da condenação eterna. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Esse é a maior demonstração da bondade de Deus. Mas não apenas essa, né? Dia a dia nós percebemos, quando nós acordamos, nós entendemos a bondade de Deus com a nossa vida, né? Quando nós olhamos para o céu, né, nós entendemos a bondade de Deus com a natureza, a bondade de Deus e a preocupação conosco em deixar as coisas disponíveis para que a gente possa alcançar, né, trabalhar, se alimentar, alcançar o nosso sustento. Essa é a bondade de Deus. Isso é Deus em sua essência, na sua bondade. O tópico 1.2 diz: resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa. É o Salmo 73, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé, por um momento, abalou-se. O salmista, ele, fazendo uma análise de toda a situação, de tudo que ele vivia, e olhando para o ímpio, né? Olhando para o homem que escarnecia, olhando para o homem que falava que aquele Deus não era de nada, né? Olhando para esse homem, e aí o salmista: meu Deus, eu sou servo do Deus que é o dono do ouro e da prata, mas como assim? Como é que fica essa situação? E agora? Eu aqui faço a minha obra, eu acordo, eu faço ali o que Deus designou para me fazer, eu sou fiel, né? Eu vou lá, trabalho e tudo mais, e olha a minha situação, olha para mim, olha a minha roupa, né? Olha os meus
não sei, olha os meus trapos, olha as minhas condições, eu vivo de doações, eu vivo daquilo que entregam para mim. E esse homem aí, olha, esse homem, ele é um ímpio, ele blasfema, né? Ele fala mal contra Deus, ele fala mal do povo de Deus, e olha, esse homem tem tudo, né? Esse homem alcançou tudo. Aí o salmista vai e declara: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Entrou o sentimento no coração do salmista por um momento, né? E ele se viu em uma situação difícil, conflito existencial, irmãos. O salmista entendeu que ele estava passando ali um momento difícil, diferente na sua vida. Asaf entendeu isso. E um conflito existencial. Chegou na vida dele um homem de Deus, um homem que estava diante de Deus, na presença de Deus, que fazia a obra, separado, levita, esteve com Davi, esteve com Salomão, na inauguração do templo, esteve com Davi no momento que Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Esse era Asaf. Mas ele passou uma dificuldade, ele passou um conflito de existência, ele não entendia muito bem o que estava acontecendo. E ele foi buscar, ele foi procurar entender. Irmãos, os momentos difíceis, os momentos de que a nossa cabeça fica um pouco, né, confusa, meu Deus, olha meu lar, olha minha casa, olha meu filho, meu marido, minha esposa, traz um conflito. Nossa, eu estou orando, né? A irmã diz, eu já oro há tanto tempo, mas eu não vejo o resultado, né? Aí o fulano o ímpio, ele está alcançando, eu não estou conseguindo alcançar. Nossa, isso traz para a gente, se a gente olhar por esse ponto de vista, se a gente ficar tentando reparar esse ponto de vista, isso vai trazer para a gente problemas, dificuldades, irmãos, dificuldades, né? Porque vamos querer alcançar aquilo que Deus não preparou para nós, aquilo que Deus não reservou para nós, aquilo que Deus não separou para a nossa vida. Nós não vamos alcançar nunca. Nós não vamos alcançar nunca aquilo que Deus não separou, não reservou para a nossa vida. Nós vamos alcançar aquilo que Deus falou: olha, aqui você vai alcançar, aqui você vai prosperar, aqui você vai ser bem sucedido. Nesses pontos, sim. Fora dessa linha, só haverá frustrações. Então não se frustre, irmãos. Não olhe para o bem dos outros, não olhe para as coisas que os outros alcançaram, né? E tente alcançar, não. Busque naquilo que Deus preparou para a sua vida. O tópico 1.3 diz: a inveja, né? O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículo 3. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos, sua fé foi abalada. Nós temos aqui um texto referente a Provérbios 14:30. A sua fé foi abalada, né? Ao olhar as circunstâncias que estavam diante dos seus olhos. Os olhos do salmista olharam na direção errada. Os olhos do salmista viram aquilo que não era para ele ter visto. E aí aconteceu esse sentimento de inveja. Essa inveja entrou no coração dele. Trazendo para os nossos dias de hoje, às vezes questionamos, nossa, mas alcançou, o meu vizinho alcançou, o fulano conseguiu, e eu estou aqui na minha, né? Olha a condição de A, B ou C, do vizinho, da esquerda, da direita, da frente. E às vezes esse sentimento acaba entrando no nosso coração, e acontece o sentimento de inveja, né? A inveja, ela corrói. O que ela vai fazer? Ela vai corromper o interno, né? Corromper a parte interna. Eles não estavam com chagas, o salmista
Ele estava com um problema interno, um problema existencial, um problema da alma. E ali, de repente, tudo isso aconteceu com ele. E as consequências foram aumentando. As consequências foram aumentando. E ele fala: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Se a gente for pensar pela ótica humana das coisas, se a gente for olhar apenas a ótica humana de tudo aquilo que acontece na humanidade, a gente vai encontrar muita dificuldade. Nós vamos encontrar muita dificuldade para entender a bondade de Deus, para entender o quanto Deus está conosco, para entender o quanto Deus está segurando na nossa mão. Se nós olharmos pela ótica humana, nós não vamos entender. Não vamos entender, mas por que eu passo por isso, por aquilo, e aquilo tudo mais, e todas essas provas e batalhas? Olhando pela ótica humana, mas entendendo sempre que Deus está conosco, Deus está segurando a nossa mão, Deus está segurando a sua mão, meu irmão, minha irmã. Deus está aí contigo nesse momento, Deus está aí do seu lado, Deus está te consolando, Deus está guardando o seu filho, a sua filha, Deus está guardando o seu lar, a sua casa, Deus está guardando o seu emprego, Deus está te dando estratégia nesse momento de pandemia, para que você possa alcançar o sustento para a sua casa, para a sua família. Deus está fazendo isso tudo. Deus está fazendo isso tudo. Se nós olharmos pela ótica humana, nós vamos falar que eu estou desenvolvendo isso. Olha a estratégia que eu tive nesse momento de pandemia para alcançar aqui o sustento do meu lar. Olha aqui a estratégia que eu tive, olha o que eu consegui montar para alcançar o sustento da minha casa. Mas é Deus trabalhando na sua mente, é o Espírito Santo atuando dentro do seu lar para te mostrar os caminhos, por onde você vai alcançar o sustento, por onde você vai alcançar a sua bênção. Isso é Deus cuidando de você, isso é Deus cuidando da nossa vida, isso é Deus cuidando de nós e da nossa família. O tópico 2 diz assim: vencendo os sentimentos de inveja. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Acontece, isso aí não é balela não, acontece. É importante nós reconhecermos que isso acontece, porque nós só vamos tratar o problema quando nós reconhecermos o problema. Seguindo aqui o tópico 2.1, entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Salmo 73, versículo 16 e 17. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. O lugar de adoração, aqui eles fazem, a lição faz a referência que o lugar de adoração é quando ele entrou no santuário. Mas o nosso lugar de adoração, nós estamos passando um momento diferente agora, Nosso lugar de adoração, nesse momento, não é apenas o santuário. Na verdade, o nosso lugar de adoração é todo local, por onde eu estiver. Todo local que eu estiver. E aí o salmista, diante daquele conflito existencial, ele entrou no santuário. E no santuário, ele viu a bondade de Deus. Olha que coisa tremenda, Vamos lá no versículo 16 e 17. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremaneira perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O salmista viu, percebeu, entendeu a bondade de Deus, e quando ele pisou no santuário, ele viu que aquela condição passageira que os ímpios tinham, aquilo tudo que estava trazendo brilho aos olhos dele, aquilo tudo que estava trazendo tanto desejo dele alcançar, eram momentos
eram apenas momentos. Os sentimentos do salmista estavam afastando ele de Deus, estavam deixando ele distante, estavam tirando ele da presença, do caminho, do foco, daquilo que Deus preparou para ele. Mas quando ele entrou no santuário, ele foi restaurado, ele foi liberto, né? Ele foi purificado. Quando ele entrou no santuário, meu irmão, minha irmã, o santuário está aí na sua casa, você é o templo, o Espírito Santo está aí. Não deixe que um momento te tire da direção de Deus. Não deixe que algum momento, algum sentimento, algum pensamento, alguma coisa que aconteça, te tire da direção de Deus, te tire do foco de Deus, te tire daquilo que Deus preparou para a sua vida. Não deixe que isso aconteça não, meu irmão. Seja restaurado nessa hora, seja purificado, seja liberto, né? Alcance a libertação através do Espírito Santo. Alcance a liberdade, a libertação através do Espírito Santo. Alcance o entendimento de Deus para a sua vida através do Espírito Santo. O salmista alcançou. Quando ele entrou no templo, ele falou: opa, aquilo que eu estava vislumbrando, aquilo que eu estava desejando, aquilo é temporal, aquilo é momentâneo. O que Deus preparou para mim é eterno. Deus preparou para mim, eu tenho uma herança, minha herança é eterna. Deus não preparou um momento para mim, Deus preparou a eternidade. Deus preparou a eternidade para o salmista e para as nossas vidas. Deus preparou a eternidade. Deus não preparou um momento de felicidade. Deus nos preparou uma felicidade eterna. Deus não nos preparou um momento de alegria, uma alegria eterna. Deus nos preparou a eternidade. Não pense em momentos, os momentos eles passarão, a eternidade vai durar para sempre, meu irmão. Seja liberto nessa hora, nessa manhã, abra sua mente, entenda o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Alcance a eternidade, entenda que o que Deus preparou para a sua vida é a eternidade, não é um momento passageiro, uma situação apenas. Continuando no 2.1, o subsídio da lição aqui, segundo Derek Kidner, o primeiro passo para a iluminação não era mental e sim moral. Olha, isso é muito profundo, não era mental e sim moral, porque muitas vezes queremos bancar de moral e tudo mais ali, mas só que estamos olhando apenas por nós, né? O virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão, que se revela nos versículos 3 e 13, para então lembrar-se das responsabilidades e lealdades básicas, versículo 15. O escritor ainda não tinha a mínima ideia de alguma resposta, mas esta própria mudança de atenção era de si mesma uma libertação, depois da fixação da sua atenção numa única parte do cenário, a saber, nos mundanos. Entendeu? O salmista, ele estava fixado, ele estava querendo, aquela fixação, aquele desejo, nossa, eu vou alcançar isso, eu quero alcançar essa situação, eu quero chegar até esse local, eu quero isso. Porém, olhando apenas pela nossa ótica, vamos deixar Deus guiar os nossos passos, vamos deixar Deus guiar a nossa caminhada, E quando ele entendeu as responsabilidades dele e o que Deus tinha preparado para ele, para o ímpio, ele falou: opa, não é assim não. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, Eu entendi o fim deles, entendendo deles eu entendo o meu também, Ele fala que ele não fala que entendeu o dele, mas entendendo o deles, ele falou: opa, eles estão fazendo isso, eu entendi o fim deles, eu estou entendendo o meu também, eu entendi o meu, ele entendeu o fim dele também. Então entenda, irmão, entenda o que Deus preparou para a nossa vida, entenda o que Deus preparou para o nosso pós-vida, a eternidade. 2.2, permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. Em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor, precisamos ser restaurados. As lutas pelas quais passamos,
As frustrações que temos podem nos levar à descrença, à desesperança, né? Podem nos abalar, as lutas podem nos abalar, as lutas podem nos abater, as lutas podem nos levar à desesperança, à descrença, nos deixar para baixo. Mas precisamos entender que diante disso tudo, Deus continua lá com a mão estendida. Olha aqui, ó, eu vou pegar na sua mão. Não é um momento de luta, um momento de desesperança, um momento de aflição. Não é um problema que vai te tirar do meu caminho, não. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. O vento é contrário, o mar é revolto, né? O deserto é muito árido, o sol é muito quente. Mas não desanime, não se desespere, confia no Senhor. Não fraqueje na sua perseverança. Fica firme que Deus está aí, segurando na sua mão. Deus está segurando na sua mão direita, Ele está te sustentando. Fica firme, irmão. A prosperidade dos ímpios, 2.3. 2.3. A prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. Lá no versículo 73, capítulo 70, Salmo 73, versículo 18. Acontece, a Bíblia vai nos mostrar lá em Daniel, capítulo 4, que o rei Nabucodonosor, a qual Deus chama de meu servo, quando Deus vai enviar o rei Nabucodonosor para cercar, para sitiar, para tomar Jerusalém, Judá, ele fala, meu servo, Nabucodonosor, ele chama de meu servo. Deus levantou Nabucodonosor. Deus abateu Nabucodonosor. Olha, que tremendo. É temporário. Aqueles que escarnecem de Deus, não fica com inveja, não, vou fazer igual, não. Aqueles que blasfemam da palavra de Deus, olha, eles alcançarão aquilo que Deus tem preparado para eles. Não vislumbre no seu caminhar, na sua vida, coisas do ímpio, né? Aquelas coisas que chamam a nossa atenção, porque a sociedade se voltou para essa questão. Vamos falar aqui bem claro, a sociedade se voltou para essa questão, a questão material. Não, é importante, irmão, você ter a sua casa, o seu carro, nossa, que bênção, né? Fruto do trabalho que Deus te abençoou, que bênção, que maravilha, glória a Deus por isso. Mas o nosso foco, ele não é esse assim, de forma cega, de forma, né, ali, de forma que me deixe, né, não, eu vou alcançar de qualquer forma, de qualquer jeito, vou chegar, vou alcançar, a modo que passamos a esquecer das outras coisas. Passamos a esquecer das coisas de Deus, deixar de lado. Deixar ali, não vai acontecer, não, eu quero alcançar aqui, ó. Muitas vezes olhando para aquilo que o outro tem, né? Porque acontece muito com as crianças, né? Um colega ganha um brinquedo, papai, eu quero aquele brinquedo, é isso que nós fazemos com Deus? Nós queremos trazer, olha, Deus, eu quero aquele brinquedo. Né? Papai, eu quero aquele brinquedo. O meu vizinho, ele ganhou um brinquedo ali, um carro bacana. Papai, eu quero. É assim? Não. O nosso tratamento com Deus não é esse. Deus também não trata dessa forma conosco. Né? Então, o material, né? A sociedade, ela se voltou muito para o material. Mas o material, ele é momentâneo, ele é passageiro. O que Deus preparou para nós é grande, é tremendo e é eterno. Amém, irmãos? O tópico 3 diz assim, clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Quanto ao Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. Certamente preferimos falar das alegrias, das festas e das realizações.
a alertar sobre a temporalidade delas, né? Alegrias, festas, realizações, temporalidade delas, são momentos passageiros. Registramos em fotos, porém já passou, ficou lá atrás. No entanto, é preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. Deus, ao inspirar Asaf, não fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. Lá em João, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Né? Vai mostrar ali Deus falando Jesus falando que teremos aflições no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Porque Ele venceu por nós, Jesus venceu por nós, né? 3.1, grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia, né? 77.2, e a ação de buscar o Senhor. A aflição é tamanha que o salmista se recusa, a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. A angústia, ela pode atingir qualquer ser humano, e também para que nunca deixemos de apresentar nossas aflições a Deus. Meu irmão, minha irmã, está angustiado porque está passando nesse momento de pandemia, reduziu o salário, ou então ficou desempregado. Apresenta para Deus, irmão. Apresenta, mostra para Deus. Um grito de clamor, uma angústia, um grito de clamor, mostra para Deus, fala assim: olha aqui, Deus. Olha como é que está aqui a minha situação. Apresenta para Deus, irmãos. Não fica com esse negócio aí guardado para você, não. Nossa, eu não vou guardar para mim, porque isso... Não, aqui ó, 3.1, o grito do aflito, apresenta para Deus, irmãos. Não segura não. Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresenta para Deus, clama, grita, faz um sinal, mostra para Deus que, Senhor, não aguento mais, estou sendo sufocado, estou extremamente angustiado, perdi meu emprego, como eu vou trazer o sustento para o meu lar? Não aguento mais esse momento, esse vírus, Senhor, não aguento mais. Apresenta para Deus. Vai lá, cumpre Jeremias 33:3, cumpre na sua vida Jeremias 33:3, que é uma palavra tremenda para a nossa vida, de ensinamento. Irmãos, os sintomas da aflição. Os sintomas da aflição. O Salmo 77 relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. Ele não quer ser consolado, ausência de palavras, sentindo-se rejeitado por Deus. Asaf, ele passa por esse momento, e isso fica um ensinamento muito bom, muito bacana para a nossa vida. Ele não quer ser consolado. Sabe aquele momento que não tem consolo certo que vai te ajudar? Jacó passou por isso, Jó passou por isso. Jacó, no momento que ele recebeu a notícia lá da morte de José, ele não quis ser consolado, não tinha palavras, não tinha palavras para consolá-lo. Falou, não, deixa eu rasgar minhas vestes aqui e deixa eu ficar sozinho, deixa eu me isolar. Já passou por isso, né? Sucessivas notícias ruins. 1, 2, 3. Quantas notícias ruins já recebeu? Meu Deus, inconsolado. Palavras não vão me consolar. Palavras, né? Aquele momento que a gente dá uma palavra
para o irmão, para a irmã, para ser educado, né? Mas a gente sabe que aquela palavra ali, né? Por mais que ela vai ajudar um pouco, mas não vai chegar a consolar, né? Tamanha perda que o irmão ou a irmã teve, né? Ausência de palavras, ele não falava nada. E aqui um terceiro exemplo é sentindo-se rejeitado por Deus. Rejeitará o Senhor, lá no Salmo 77, versículo 7, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável, né? Ele estava, Deus se afastou de mim, Deus me abandonou, nossa! Diante disso que eu estou passando, Deus me abandonou, mas não, Deus está ali conosco, Deus está na frente, Deus está na caminhada, Deus está no caminho, Deus não nos abandonou, irmãos, Deus está conosco, seja qual for o momento, Deus está conosco. 3.3, irmãos, restabelecendo a fé. No versículo 10, percebemos uma mudança clara na direção. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário. Lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez caminho no Mar Vermelho. Recorda aí, irmão, recorda. Nossa, não, Deus não... Recorda, lembra, pensa, traz à memória aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Se o momento é de aflição, o momento é de dificuldade, o momento é de desespero, lembra dos feitos de Deus, lembra o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso. Ainda no Salmo 73, o salmista fala, e Deus segurou na minha mão, é Deus segurando na nossa mão, né? É Deus sustentando os nossos pés. Nós estamos chegando aqui no final da lição, e aqui eu estou seguindo para a conclusão. Amém, irmãos? A conclusão diz assim: mas sendo discípulo de Cristo e templo do Espírito Santo, continuamos sendo vasos de barro, né? Referência 2 Coríntios 4:7. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor no enfrentamento de tantas situações que parecem querer nos sufocar. Em Cristo podemos sempre triunfar. 2 Coríntios 2:14. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui do Salmo 121. Diz assim, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, meu irmão, minha irmã. E aqui a gente conclui, a gente termina essa lição, aprendendo que Deus, apesar dos nossos momentos de dificuldade, apesar das nossas aflições, apesar dos nossos problemas do dia a dia, temos problemas no dia a dia, Deus, Ele está conosco, Deus, Ele está caminhando do nosso lado. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te dê uma semana abençoada, de bênçãos e maravilhas para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Que tudo seja restabelecido novamente, que as coisas voltem a acontecer normalmente, que possamos passar por esse momento de pandemia, que podemos dizer que é um momento de aflição, podemos passar e no final cantar o hino da vitória, agradecer a Deus e glorificar o nome do Senhor, porque Ele nos livrará nesses momentos difíceis. Irmãos, vou fazer aqui um rápido comunicado da EBD.
é que as revistas, nós temos ainda aqui algumas revistas desse trimestre que nós estamos estudando, e logo chegará as revistas do próximo trimestre. O presbítero Tomás, que é o primeiro superintendente, o presbítero Luan, que é o segundo superintendente, eu, presbítero Samuel, terceiro superintendente. Irmãos, podem nos chamar lá no privado, lá mandar uma mensagem, ou então manda, se não tiver o nosso contato, manda para alguém que possa chegar até nós. E o presbítero Tomás, o presbítero Luan, ou eu, levaremos essa revista até a sua casa, irmãos. Levaremos essa revista até a sua casa. Não estou falando para o irmão que mora no Japão, estou falando para o irmão que mora aqui na Redondeza. É o irmão que mora aqui em Alto Castro, está por aqui pela Redondeza. Nós faremos esse esforço, levaremos a revista até a tua casa, para que você não fique sem acompanhar a lição da escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Nós vamos orar para encerrar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã abençoada diante de Ti, ó Deus. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, pela Sua palavra revelada nessa manhã, ó Deus. Pai querido, abençoe os Seus servos, ó Pai, que foram alimentados pela Sua palavra nessa manhã, ó Deus. Nos direcione, ó Deus, a cada dia, ó Pai. Segura, Pai, em nossa mão nos momentos difíceis, ó Deus. E assim nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém e amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão.